Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Dando continuidade a esse projeto aqui do canal de tentar mapear a poesia contemporânea produzida e publicada no Brasil, hoje nós temos a honra de ter aqui a presença de um poeta acreano. Se você é poeta e tem interesse de participar deste quadro, não deixe de me mandar uma mensagem ou deixar um recado aí nos comentários. César Garcia Lima é natural de Rio Branco, no Acre, onde nasceu em 1964. É poeta, professor de literatura e também jornalista. É doutor em literatura comparada pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como poeta, ele publicou Águas Desnecessárias, inicialmente pela Nanquim Editorial em 1997 e depois reeditado em 2019 pela E-Galáxia. Este livro não é um objeto, edição do autor de 2006, Trópico de Papel pelas 7 Letras em 2019 e Bastante aos Gritos, também pelas 7 Letras em 2021, além de participações em antologias. Como diretor, ele realizou os documentários Soldados da Borracha, de 2010, e Onde Minha Alma Quer Estar, de 2015. Vive atualmente no Rio de Janeiro. Com vocês, então, César Garcia Lima. Obrigado, Wisner, pelo convite para estar aqui no Acontece nos Livros. E eu estou gravando essa mensagem para vocês hoje aqui, né, numa tarde calorenta e barulhenta do Rio de Janeiro. Mas falar sobre literatura é sempre uma motivação muito gratificante. A minha história com a literatura começa inevitavelmente com a minha trajetória como leitor. E a minha família morou por um curto período, alguns anos, na verdade, 3 anos em São Paulo, quando eu era muito criança, e eu aprendi a ler nesse período. E nós tínhamos uma vizinha, filha de alemães, e que admirava muito a minha vontade de aprender a ler. E ela me presenteou com os contos de Andersen. E foi assim que eu estreiei a minha primeira leitura num livro denso e que me espantava como as histórias sempre acabavam muito mal, né? Então essa ideia do trágico também, desde cedo, me surpreendeu e eu pensava que não precisava ser sempre assim, né? E no retorno para o Acre eu fui muito incentivado com as leituras da escola, sobretudo com a professora Laélia Rodrigues, que foi minha professora no 4º ano primário, e que lia As Aventuras de Tibicoera, de Érico Veríssimo. Se eu não me engano era uma vez por semana, mas eu queria que ela lesse todos os dias. Enfim, aos 12 anos eu já estava com, digamos assim, já lia bastante coisa, tinha lido Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, e tudo que me chegava à mão. Não lia só poesia não, na verdade o acesso à literatura no Acre não era tão fácil. Por sorte, o meu pai, que era funcionário público, foi transferido para trabalhar numa biblioteca pública, mas o turno dele era da noite, eu ainda muito pequeno, assim, não sei, acho que 11 anos. Eu pedia para ir trabalhar com ele, porque eu queria ler, então era uma maneira de ter acesso a outros livros e ver as novidades. E que me encantavam algumas coisas, como por exemplo A Vida dos Santos. Mas o meu olhar pela literatura brasileira sempre foi muito presente, porque o meu pai era do Rio Grande do Norte, a minha mãe do Acre, eu também nasci no Acre, né? E eu tinha interesse por essas diferenças regionais e também pela vida urbana, motivado pela temporada que nós tínhamos passado em São Paulo. Então, aos 12 anos, eu me lembro, assim, outro dia até encontrei aqui um manuscrito
que eu considero que é o meu primeiro poema, falando de uma nuvem, alguma coisa assim. Sempre houve uma preocupação metafísica no que eu escrevo, mas ao mesmo tempo também uma preocupação pelo que é cotidiano e pelo que eu chamo, que às vezes eu digo que eu sou um poeta pedestre, porque eu não dirijo e também me preocupo com o que a gente vê na rua, né? Com os personagens, com as mudanças de clima, com as mudanças da natureza, com os animais. A minha, quando muitas vezes me perguntam, você tem alguma rotina? Isso é complexo, porque eu acabo trabalhando de uma maneira bastante anárquica, mas que tem alguma obstinação quando eu quero realizar um projeto. Então, nos últimos anos, a parte dos meus múltiplos interesses, a vida acadêmica, que sou professor de literatura também, professor de cinema e jornalismo, eu penso num projeto e busco me organizar para que ele seja concluído. Então, isso me motiva bastante. Então, e a ideia também de buscar, por exemplo, eu praticamente escrevo agora primordialmente, escrevo no computador, escrevo em notas de celular, mas também em blocos, cadernos que eu mantenho desde, eu me lembro do meu primeiro bloquinho, um bloco argentino que minha mãe tinha me dado, um bloco de cartas, na verdade, eu fiz daquilo o meu primeiro caderno de poemas. Então eu adquiri esse hábito de ter cadernos e cadernetas, onde eu escrevo em geral a lápis com borracha na ponta, porque eu gosto de reescrever e retornar esses poemas. E quando eu vou organizar um livro, eu retomo esses cadernos, que em geral muitos eu já passei para o computador, e às vezes escrevo pelo computador também. Nos últimos tempos tenho adquirido um hábito de tomar notas no celular, ainda que não me agrade muito. Eu acho que o ritmo da escrita é muito diferente. Nessa escrita, no meu trabalho, eu considero que existe influência de principalmente autores de poetas brasileiros, sobretudo Drummond, Mário de Andrade, com os quais eu trabalhei na minha tese de doutorado, tratando da correspondência entre eles, mas também poetas contemporâneos eu acredito que eu penso que essa influência ela acontece em vários níveis. Você é influenciado pelo noticiário, pelas notícias, pela própria questão das redes sociais. No meu último livro, Bastante aos Gritos, eu tenho um poema que fala dessa questão da linha do tempo, né? De uma linha do tempo online onde os assuntos sejam mais elevados ou mais cotidianos e banais se misturam indistintamente. E hoje eu penso que a literatura não ocupa um lugar divino no Olimpo, né? Mas ela transita mais como diriam os indianos, como uma flor de lótus que vem da lama até um lugar mais elevado. Oi pessoal, agora eu vou ler alguns poemas dos meus 4 livros, começando pelo Águas Desnecessárias, publicado em 1997 e que está disponível agora em e-book, em português e em versões em espanhol e inglês. Primeira Lira de Dirceu. No dia em que pôs os olhos na primeira lira de Dirceu, Marília quebrou todos os espelhos do vasto sobrado em que morava. Deu um jeito de pôr a culpa nas negras, mais por criancice que por maldade, senão titia a matava. Marília, vaidosa, espatifou os espelhos, para não se ver crescer, as rugas chegarem, ciosa de que os homens de sua vida saíssem das gerais. Afinal, apenas uma passagem para outros lugares, onde nem o mar chegava. Na primeira lira de Dirceu,
Marília percebeu que apenas ali resistiria a Bela e vislumbrou seu futuro gorda e cheia de filhos, como se tivesse o dom da profecia. Desde a primeira linha, a lira feriu-lhe o orgulho e ela perdeu o direito de ver a si mesma, sem subterfúgios. Conformou-se em surgir refletida nos versos educados de Dirceu, um homem bem intencionado, mas que jamais foi capaz de tocar-lhe os cabelos. Escambo. Encontrei sangue na nuca perfeita da deusa e chorei meses por constatar a mortalidade de sua paixão. Ela fez maçãs com seus coágulos, embrulhadas na luz quebradiça de seus cabelos loiros, mas não tive escolha senão vendê-las e tirar delas o meu sustento. Bom, um outro livro que eu tenho, meu segundo livro, se chama Este Livro Não é Objeto, que é um livro que eu também atuei como editor e que consiste, na verdade, em cartões postais que são destacáveis. Então, foi uma edição independente e que eu produzi, trabalhei também como editor. Daqui eu vou ler mais 2 poemas. O Silêncio de Deus. Uma carta quebra o silêncio de Deus. Será possível lê-la à luz dessa existência? Não veio registrada com o endereço sobrescrito. É preciso crer no certo, em suas linhas tortas, na eficiência dos serviços ou no cobertor para este frio. Adivinhar suas bênçãos na letra, às vezes ilegível, rezar em voz alta para invocá-lo nas imperfeições da voz. Por escrito, Deus se revela mudo. O próximo poema se chama Leitor. Leitor. Poemas publicados são angústia, filhos imperfeitos ao alcance dos erros. Encadernados, os versos proclamam independência e morte no nacionalismo impune da leitura. Crescem, plantas sem poda, cabelos e unhas, irrecuperáveis estrelas. Poemas publicados são parábolas de gravidade, lírica emoldurada, de um pulsar, a desconstrução dos cálculos. Bom, passamos agora para o Trópico de Papel, publicado em 2019 pela 7 Letras. Indulgências. Sou pai de livros e por isso estou vendendo estes poemas para me ajudar. 20 poemas de amor para me publicarem, 20 poemas de natureza para me lerem, 10 poemas de liberdade para me respeitarem. Aceito o marcador de livro. E, passando agora para o Bastante aos Gritos, que é o meu mais recente livro, eu vou ler No Reino das Farmácias. Bastante aos Gritos, publicado também pelas 7 Letras. No Reino das Farmácias. Amanhecemos sem o direito de ir e vir, rapazes sarados, mocinhas apressadas, velhinhos recém-conformados, velhinhas esquecidas, a passear com roupão de banho de farmácia em farmácia, desde a pequena e sortida na rua transversal, onde são empilhadas as sandálias de dedo, coloridas e flexíveis, a farmácia shopping dos shampoos e complementos vitamínicos, na rua principal, em que mora a travesti com chapéu de coelho, de veludo sujo e furta-cor, a farmácia de plantão, na esquina do antigo posto de gasolina, onde o chão está poluído demais para plantar qualquer desejo, a farmácia frigorífico, em que se vende de tudo, menos pílulas de imortalidade, e o Flamengo se acha farto, mas é só um endereço do qual não se pode escapar. Bom, pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, comentem no canal.
Um abraço e até a próxima.